advérbio interrogativo. Tá? Ou pronome interrogativo ou advérbio interrogativo. Esse é o elemento introdutório da oração subordinada substantiva justaposta. Tá? E normalmente as orações subordinadas substantivas elas podem ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo e apóstrofo. São 6 funções, né? Neste caso aqui, normalmente ela é objeto direto. É quando ela mais aparece justaposta. Não quer dizer que ela não possa ser outra. Mas normalmente ela funciona como objeto direto. Tá? Então, só que assim, tanto como pronome interrogativo, como advérbio interrogativo, por que elas são chamadas? Por que é chamado de advérbio interrogativo? Porque é um pronome interrogativo, porque introduz frase interrogativa. Só que ela é interrogativa direta, ou seja, não é aquela que termina por um ponto de interrogação. É aquela interrogativa indireta, em que eu retiro uma oração e a outra poderia receber um ponto de interrogação. Lembra? Eu tenho interrogativa direta, né? Por exemplo, se eu disser onde moras? Tá? Eu tenho uma frase interrogativa direta, porque eu coloquei um ponto de interrogação. Isso nós chamaríamos de um advérbio interrogativo. Tá? Porque não é um pronome, né? Ele é um advérbio, então a ideia de lugar. Tá? Agora eu vou dizer o seguinte, se eu disser para vocês, ó, eu sei onde moras. Tá? Embora essa frase seja afirmativa, eu tenho 2 verbos, né? Ó, saber e o morar. Eu poderia separar aqui, ó. Concorda? Ó, eu sei uma, onde mora as outras. Se eu tirar a primeira, eu posso colocar um ponto de interrogação ali, não posso? Onde moras? Por isso é um advérbio interrogativo. Isso é uma frase interrogativa indireta. Aquela em que se eu tirar a primeira oração, a outra pode receber o sinal de interrogação, onde moras. Ela fica assim aqui. Então, ele continua sendo advérbio interrogativo. Só pela possibilidade. Pela possibilidade de ela ser transformada. Porque tu olhas para a frase, não tem nada de interrogação aqui, né? Sim. Até se eu usasse uma negativa, mas mesmo assim, ela continuaria sendo, não sei onde moras. Eu não tô perguntando, né? Mas a interrogativa indireta é isso. Essa possibilidade de transformá-la em direta. Tá? Agora, gente, quando eu olho essa frase aqui, eu sei onde moras, então eu percebo que aqui eu tenho um advérbio interrogativo. Ó, eu sei isto. Se eu posso jogar essa oração inteira na palavra isto, não interessa que ela não comece pelo quê? Ela vai ser uma oração subordinada, substantiva. Tá? Então, vou colocar aqui. Oração subordinada substantiva. E aí eu vou olhar a oração principal. Essa aqui é a oração principal. Quem sei? Eu sei. O eu é o sujeito. Eu sei. Não dá, ela não fica completa, né? Eu sei algo, eu sei o quê. Então, ela precisa de um objeto direto. Esse verbo é um verbo transitivo direto. Então, eu tenho a oração principal, um sujeito e um verbo transitivo direto. Está faltando o quê? O objeto direto. Que no caso é a outra oração inteira. Tá? Então, eu sei o quê? Onde mora? Oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Essa oração. Só que eu não digo se ela é justaposta ou se ela é conectiva. Entendeu? Então, essa questão é a mesma que eu faria para uma oração que tivesse o quê e o C. Só que ela não é considerada conectiva porque ela não tem conector oficial. Ela é considerada justaposta. Só pode colocar uma lá na outra, né? Você simplesmente encaixasse. Tá? Isso por meio de um advérbio interrogativo. Agora, por exemplo,
Eu defendo, não precisa da Joana. Ai, obrigado. Verdade. Ai, hoje eu acordei assim, eu tenho 1000 personalidades nas roupas. Cada dia que eu acordo uma personalidade, eu me escapo. O meu roupeiro, eles não têm estilo. Qual é o estilo do Júlio? Não sei. Nem eu sei. Aqui. Irei repreender quem elaborou tal resposta, tá? Então, veja, gente, separei aqui, ó. Tá? E aí, percebam, se eu retirar a primeira oração, eu não posso perguntar quem elaborou tal resposta. Entendeu? Então, só que nesse caso, eu não tenho um advérbio aqui. Ele não tem valor de lugar, ele não tem esses valores adverbiais. Esse quem, ele substitui uma pessoa. Então, ele é um pronome. Só que nesse caso, ele introduz uma frase interrogativa indireta. Então, é um pronome interrogativo. Entendeu? E a frase não pode ter nenhuma alteração para fazer a pergunta. Não, só vai se retirar primeiro e consegue escolher. Tá. Tá? Às vezes fica estranho ou não? Às vezes não fica tão perfeito. Pode não ficar tão perfeito, mas não chega a ficar muito estranho. Assim. Não, não vai acontecer. Tá? Vai sempre ter uma frase organizadinha, começando pelo pronome e pelo advérbio, e colocando o ponto de interrogação no final. Tá? Aí eu tenho aqui, ó, quem elaborou, irei repreender isto. Claro, esse eu posso trocar, por isso, mas isso não foi a pessoa, mas trocando a enumeração inteira. É possível, aí esse aqui já fica um sentido estranho. Se tu levar isso em consideração, aqui, Não, faz sentido. tá? E aí eu tenho uma oração subordinada substantiva. Só que ela não está introduzida por uma conjunção subordinativa integrante. Ela está introduzida por um pronome interrogativo. Não faz mal, ela está justa posta. Entendeu? Na verdade, você não precisa decorar esses nomes justa posta, conectiva. Você tem que saber reconhecer. Isso é uma oração subordinada substantiva. Tá? E eu reconheço pelo uso do isto. E aí eu vou dizer, ó, isso aqui eu tenho uma opção verbal. Quem irei? Eu irei, sujeito oculto, residencial, subentendido. Quem manda na transitividade da locução verbal é sempre o segundo verbo, o verbo principal. Irei repreender quem? Irei repreender alguém. Então, ele tem valor de verbo transitivo direto. Porque se olhar só o verbo ir, ele é intransitivo, né? Só que a locução tem valor de verbo transitivo direto, porque quem manda é o verbo principal. Entendeu? Quem? Daqui o objeto direto. Quem elaborou tal resposta. Então, eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Esse contrário. Tá? E aí, pessoal, cuidado com uma coisa. Quem seria o sujeito dessa oração? O sujeito, assim, já pensando, se aparecer no meu sublinho, perguntar qual é o sujeito da segunda oração. Tá? Porque quando nós temos o período composto, nós precisamos separar o período composto em orações e analisar a oração por oração. Então, se eu analisar primeiro, eu tenho o eu é sujeito e ela tem o verbo no sentido direto. Tá? A segunda, quem moras? Tudo. Então, na segunda, o sujeito seria tu, desinicial, elíptico, tá? Oculto. E aí, o verbo morar é um verbo intransitivo. A nossa taxa é essa aqui, ó. Onde você fica? Onde moras? Quero colocar tudo. Então, simples.
Onde moras? Ó, então, eu teria o tu como meu sujeito oculto existencial. Morar é um verbo intransitivo, porque ele não precisa de objeto. Ele mora, mora. As perguntas que tu podes fazer são perguntas que me levam para adjuntos adverbiais. Elas não me levam para objetos, porque eu posso perguntar moras onde? Quando eu pergunto onde, eu vou achar um adjunto adverbial de lugar. Tá? Onde moras e moras onde para pergunta, né? Pode as duas. Onde? Primeiro. Tudo. Não, é porque o que acontece? O adjunto adverbial, o lugar preferencial dele é no final da frase. Quando eu digo preferencial, é dentro daquela estrutura de ordem direta. Que eu tenho sujeito, verbos, os complementos, né? E depois, lá no final da frase, o adjunto adverbial, os advérbios, no caso. Então, o lugar preferencial dele é no início. Quando eu coloco em outras posições, normalmente porque eu desloquei. Por isso que quando são opções, eu marco vírgula. Durante a noite, vírgula. Porque o lugar dele seria no final da frase, estou colocando no início da frase. Tá? E aí, ó, eu tenho verbo intransitivo e eu tenho um advérbio interrogativo, que é de lugar, né? Que vai funcionar como adjunto adverbial de lugar. Entendeu? Eu vou analisar separadamente cada oração, fazendo a sintática de oração por oração. E vai que ele sublinhe, sei lá, o verbo morar e pergunta qual é o sujeito daquele verbo. Entendeu? E não é o mesmo da oração. Necessariamente, pode ser, né? Mas nesse caso não é, tá? Mesma coisa aqui, olha só. Eu tenho o sujeito presidencial eu tenho verbo ativo direto, tenho uma oração inteira que serve de objeto direto para ela. Ela fica completa, sintaticamente. Aí, se eu for analisar a segunda oração, que diz assim: quem elaborou tal proposta. Essas questões elas são mais difíceis, esse tipo de frase, porque, se, por exemplo, o meu verbo é elaborar, né? E eu pergunto para o verbo, quem elaborou? E aí eu meio que não acho resposta. Né? Porque eu estou usando o quem que está na frase para fazer a própria pergunta. Quem elaborou? Né? Alguém elaborou. Então, quando você cai na dúvida, porque isso aqui é um pronome, né? Está no lugar de alguém. Pode trocar por um nome. Pela Paulo elaborou tal proposta. Aí quem seria o sujeito? Paulo, né? Quem elaborou Paulo. Então o sujeito é o quem? Ele está substituindo um possível sujeito. Tá? Então esse aqui, ó, seria o meu sujeito simples. Aí eu vou dizer, ó, elaborou o quê? Elaborou algo. Verbo transitivo direto. Elaborou o quê? Tal proposta, objeto direto. Tá? A proposta é o núcleo, sobrou um pronome demonstrativo, que será um adjunto adnominal. Deu aquilo que sobra, qualquer opção sintática é adjunto adnominal. Entenderam? Então, eu poderia fazer a análise da primeira oração e a análise da segunda. Não analisem tudo junto. Embora a segunda aqui seja muito importante para a primeira. Mas eu não, mesmo assim eu vou separá-las, vou analisar separadamente, e aí sabendo que cada uma pode ter o seu sujeito, cada uma terá as suas funções possíveis. Até predicado, né? Então, aqui eu vou dizer que esse predicado aqui é verbal, esse predicado aqui é verbal. Coincidiu, não precisa. Tá? Não tem que ter uma estrutura idêntica na primeira oração e na segunda oração, estrutura sintática. Não tem essa necessidade. Claro que se elas exercerem a mesma função, é ideal que elas comecem da mesma maneira. Por uma questão de paralelismo, né? Paralelismo, elas têm que ter estruturas parecidas. Aí elas vão começar da mesma maneira. Então, é importante que estudes e que mantenhas o conteúdo em dia.
Porque as pessoas dizem assim, é importante que estudes e mantenhas o conteúdo em dia. Não, né? É importante que estudes e que mantenhas. Eu vou repetir esse aqui sem medo. Beleza? Tá? Isso a Lara estava dando na redação e aí nós conversamos agora no último dia, eu olhei a redação última agora dela, fez tudo muito certo, de repetição das preposições. Isso é legal porque se eu tenho de repetir, aí não tem problema nenhum. Aí não é aquela repetição desnecessária que a gente fica medo de repetir, né? Aí não é uma repetição desnecessária. Tá, gente? Entenderam, não? Essa é a justa posta. Tá bem? Agora vamos olhar as reduzidas, tá? Nas próximas 2 aulas vão ser as que tu disse do Enem. Eu vou começar a olhar. Hoje eu já quero começar olhando intertextualidade. E nas próximas, sim, eu quero ver tipologia textual, quero ver gêneros textuais. E tem mais um assunto agora me pode, mas que eu tenho anotado aí, quero ver. E agora eu entrei. Tipologia. Gênero. Os porquês, né? Os porquês do pessoal pediu para olhar também. Mas por que eu não pedi? Mas tem um outro assunto que eu quero trabalhar com vocês. Temos mais 2 aulinhas só. Mas essa eu estou trabalhando com slides, porque são muito textos. E que eu, de exemplos, aí eu vou usar os exemplos mostrando os slides. E aí eu forneço material para vocês. E a do dia 28 vai ser Enem também. Dia 28 nós temos uma aula no sábado. Sim. O dia 2 de novembro é a nossa aulão para mim. Então eu vou começar dia 28 já a fazer, eu acho. Perfeito. Eu consigo fazer tranquilamente assim. Vai ficar bom. Que aí eu já reviso até aquela parte das figuras, das funções. Tem mais. Doze, sabe? Eles têm planos, né? A companhia de agora. A partir de agora, 12 sábados, até o final do ano. Até. Deixa eu ver Não aqui. sei. Que dia que foi? Já estamos praticamente no Natal de novo, né? Tá, 24 em domingo e 25 em segunda. Aí depois. Bom aí. Nossa. Apesar que em dezembro eu nem sei que dia é dia. Eu não fiz. Férias. Você sabe que eu vou ficar aqui, né? Vai? Eu trabalho para. Eu não sei se eu vou ficar. Eu só não sei se vai ser um mês. Eu não sei se vai ser essa última de novembro até 22, ou se vai ser o dezembro e ainda na família também. Eu acho que até aqui. Eu acho que até aqui. Aí eu fiz em 27, Azores, e dezembro de 22. Nós vamos até dezembro, eu acho, para a URGS, né? A URGS é quando? Não. É a última de novembro. Então. Vamos até novembro. Este ano vai ser muito bom. Eu acho que cedo. Não, e eu tô tão contente que esse ano a data do Enem foi divulgada bem mais cedo, né? É? 16 de janeiro, a gente tem acesso Olha que cedo, né? Pelo menos comparado Claro. esse último foi uma Foi uma boa. Coisa boa. pandemia, só tá que não consegue relaxar de verdade. Então, Não tem que ter férias direito. é verdade.
Amores, reduzir uma oração, tá? Eu vou ter uma oração subordinada substantiva conectiva, ou seja, uma que tenha o conector, conexor integrante, tá? Que é o C. E aí, o que é reduzir uma oração de um modo geral? Qualquer oração. É retirar o conector e colocar o verbo em uma forma nominal. Gerúndio, particípio ou infinitivo. Tá? Então, eu retiro o conector e coloco o verbo da oração no infinitivo, gerúndio ou particípio. E aí eu preciso saber, em primeiro lugar, as formas. Isso tem a ver com falar menos verbos também, ou não? Aham. Eu consigo deixar mais enxuto, né? Em vez de falar, vou ir lá, vou lá, né? Sim. Eu não preciso usar todas. Eu prefiro, no lugar de usar locuções, se eu posso trocar, né? Ele irá pensar. Ele pensará sobre o assunto. Eu ando me atentando depois que falou disso. Porque nós tendemos a fazer essas traduções, né? E que muitas vezes não tem porquê. Porque se eu usar o verbo principal flexionado no tempo, Ai, como fica melhor? fica. Acho que a gente fala muito, coisa que não precisa, né? E eu sou uma pessoa que eu tenho uma preguiça, assim, eu fico abreviando as coisas que falam que eu tenho uma certa preguiça. Então isso a gente precisa dar uma... Claro, já dá uma tirada boa. Reduzir as opções transformadas em verbos já me ajuda muito. Tem que ser contido. Eu acho também. Ainda mais na escrita. Ó, quando eu falo em forma nominal, tem eu tenho infinitivo, gerúndio e particípio, tá? São chamadas, elas são formas nominais do verbo, porque elas se originam em verbos, tá? Mas elas não funcionam como verbos, porque o normal é que elas não flexionem pessoas, não flexionem número, entendeu? Como um verbo flexiona. Então, o infinitivo, ele pode ser impessoal ou pessoal. No caso das orações, então, o que eu disse? Reduzir uma oração é retirar o conector, qualquer um. Pode ser correlativo, pode ser construção superlativa integrante, pode ser construção superlativa adverbial. Eu retiro o conector e eu coloco o verbo em uma forma nominal. Infinitivo, gerúndio, particípio. Para as substantivas, eu só posso usar infinitivo. Então, reduzir, o que seria reduzir uma oração subordinada substantiva? É retirar o conector e colocar o verbo no infinitivo pessoal. Tá? Não no impessoal, no infinitivo pessoal. Agora já mostro para vocês. Tá? Gerúndio é aquele verbo terminado em NDO. Toda vez que eu quero terminar em NDO, eu tenho O, gerúndio. E particípio, eu posso ter o particípio regular ou particípio irregular. Tá? Regular é que ele tem uma maneira regular de aparecer. Tá? De forma... Gente, 30 anos dando aula, tive muito tempo para conseguir formular essa frase, esse conceito para vocês. Então, ó, ele termina em ado, ido, ada, ida. Tá? Do, tá? E o irregular, ele não, como o nome já diz, ele não tem uma forma regular, ele é irregular. Então, não tem um padrão. Embora, normalmente, o irregular termine em gotoso. Ai, que beijinho gotoso, quando a gente está namorando. Então, assim, ó, esse gotoso aqui termina em gotoso. Pode terminar de outra maneira? Pode, porque ele é irregular. Por exemplo, o irregular de entregar é entregue. Ah, não pode? Pode, ele é irregular. Tá? Agora, o regular não, o regular tem que terminar em do. Tá? Tá? Entendeu?
Só que no caso do particípio, normalmente eu vou usar o regular. Tá? Por que eu digo normalmente? A você que eu não tenho regular, né? Eu tenho que usar um dos particípios. Tá? Gente, infinitivo pessoal. Tá? O impessoal é aquele que eu chamo, que eu digo que tem o nome do verbo, que é o R. Cantar, pular, brincar, morrer, cantar. Tudo isso é infinitivo impessoal. Tá? O infinitivo pessoal, ele deriva do impessoal. Infinitivo pessoal. O infinitivo pessoal ele deriva do impessoal, ou seja, só que ele tem pessoas, como o nome já diz, ó, ele é pessoal. Quando eu digo pessoas, eu quero me referir às pessoas gramaticais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tá? As três do singular e as três do plural. Tá? Então, mas, por exemplo, vou pegar o verbo falar. Tá? O infinitivo impessoal de falar é falar. Eu falar. Tu falar. Ele falar. Nós falar. Vós falar. Eles. Tá? Então, para eu montar o infinitivo pessoal, eu pego o impessoal e acrescento as desinências de pessoa, que são sempre iguais, que são as mesmas futuros do subjuntivo. Agora eu vou mostrar para vocês. Então, assim, no infinitivo pessoal eu tenho flexionado e não flexionado. Os não flexionados são só dois, que são o eu e o ele. Isso aqui é morfema zero, é a ausência de marca. Ele não tem marca nem para o eu, nem para o ele. Tá? E vou sempre usar es para tu, mos para nós, des para vós e em para eles. E aí o problema infinitivo pessoal. Falar eu, falares tu, falar ele, falarmos nós, falardes vós, falarem eles. Quando os verbos são regulares, o infinitivo pessoal fica igual ao futuro do subjuntivo, que é aquele que eu uso quando. Então, ó, quando eu falar, quando tu falares, quando ele falar, quando nós falarmos, quando vós falardes, quando eles falarem. Mas, se o verbo não for regular, já pode dar problema. Por exemplo, o verbo ser. Né? Vou pegar esse sketch aqui, posso? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Ó, para vocês entenderem. Porque muitas vezes ele será igual, tá? Então, em muitos casos, o infinitivo pessoal será igual ao futuro do subjuntivo. Mas cuidem aqui. Se eu olhar o verbo ser, ó, infinitivo, o infinitivo pessoal. Então, eu vou dizer, ó, ser eu, ser tu, ser ele, ser nós, ser vós. Pois é. Ah, não entendi. Estamos na conversa da babá, estamos dando som. Não se eles abrem uma sala para a gente dar aula para ele. A gente está usando, mas dá para abrir eu não pode separada. Eu falo para ela que a gente está usando e aí ela vê o que a gente pode fazer. Fala que sim, que tá sendo o. Já está usando para o Luiz, que ele é o meio. Nós temos usado para eles, né? Ó, então, não tem marca para o eu, nem para o ele. Aí, ó, es para tu,
mos para nós, des para vós, em para eles. E aí fica ser eu, seres tu, ser eles, sermos nós, ser Deus vós, serem eles. Mas não dirão assim, ó, quando eu ser médico ou médica, não, eu for. Aqui é um caso que não será igual. Porque aí o futuro subjuntivo aqui, ó, Ele é um infinitivo e quer ele vai ser, ó, quando eu, quando tu, quando ele, quando nós, quando vós, quando eles. Ó, quando eu for, quando tu for. Mas ó, eu quero que você observe que a terminação é a mesma. Ó, quando eu for, quando tu fores, quando ele for, quando nós formos, quando vós fordes, quando eles forem. Entendeu? Quando eles serem médicos, isso é errado. Quando eles forem médicos. Médicos. Quando eles forem médicos, tratarão pessoas carentes, por exemplo. E porque o serem é infinitivo. Pessoal, tá? Viu? Então, o que é reduzir uma oração? Subordinado substantivo é retirar a construção subordinativa integrante e colocar o verbo no infinitivo. Pessoal, tá? Deixa eu botar vocês. Ficou claro? Até aqui? Eu tô lendo, tudo bem devagar ou não? Não, Tranquilo? Eu tô achando lento. um que é um quadrinho é o Pablo, viu? Ah, Ele sempre se pergunta. Eu tô rápido demais quando ele tá no ritmo completamente ok, assim, sabe? Tipo, o oposto de rápido, inclusive. Eu tô muito rápido. não, é que ele é muito calmo, eu acho. Ele é muito E calmo. aí ele deve sair um pouquinho. Só que, tipo, zero rápido. Tô muito rápido. Eu agora estou achando meio lento, sabe? O pessoal adora aqui. Não, tá. Obviamente não. Que bom. Acho que só estou no remédio, talvez. Aham. Agora já. Tomei ontem, mas eu acho que eu tomei a dose do remédio é forte. Remédio, né? É que ontem eu tomei pragabalina, você, esse. E eu tomo Narém, e eu tomava, é de 150, tomava 50 e levantou 150. E aí, Ah, e o da dor? olha, eu não me acordei, eu não assisti durante a noite, mas eu me acordei com dor, eu tô com dor. Tá. Com dor, desperto, com dor agora para pagar o quadro dói. Eu tô com dor ainda. Mas quando eu só um, né, vamos ver. Ele disse que esse remédio é muito indicado para. E ele é um certo tratamento ou não? Esse tratamento para isso? No caso, esse remédio ele é Não, para para dor. dor ou ele acaba tratando um pouco? Ele disse que Tipo, sei lá, acumulativo, algo ele disse que mexe um pouquinho com a questão auxilia um pouco na questão da depressão e talvez melhore. E principalmente a dose também, que se eu comecei de dores, eles talvez tenham que mexer, né? Mas eu não estou com aquela. Eu não tenho crise de depressão há muito tempo, assim. Em 2013, faz anos. Mas tem muito nada desde lá, né? Senão. Olha só. Então, orações reduzidas. Vamos reduzir uma oração. Se eu dissesse assim, ó.
Fundamento adjetivo. Ó, tudo certo. É importante que estejas presente na reunião. Tá? Veja, eu tenho estejas, 2 verbos, 2 orações. É importante uma. Estejas presente na oração, outra. Aí, amores, eu digo assim, ó. É importante isto. Já sei que isso é uma oração subordinada substantiva. E este aqui é uma conjunção subordinativa integrante. Sempre, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Conjunção subordinativa integrante. Esta oração, oração subordinada substantiva. Agora eu preciso descobrir qual é a função sintática para nomeá-la. Então, eu tenho de ir à oração principal, porque eu sei que é na oração principal que a outra exercerá a função sintática. É importante que esteja presente na reunião. O que é importante? Que esteja sujeito. Tá? Outro detalhe aqui. Quando a oração principal começar pelo verbo de ligação, já é um indício de que a outra será sujeito. Tá? Então, gente, ela é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Quando ela é sujeita, ela é subjetiva. Tá? Mas ela está desenvolvida, ela não está reduzida. Eu quero reduzi-la. Então, eu repito a oração principal. Ó, é importante. Agora eu vou retirar o que e vou colocar o verbo no infinitivo pessoal. Para isso, por isso que é pessoal, porque eu preciso respeitar o sujeito. Quem é o sujeito da segunda oração? Quem estejas? Tu. Então, estar eu, estares tu. Então é importante estares. Só isso, tá? É ótimo. Isso aqui é bom, sabe por quê? Quando tu já usaste ques demais. E aí tu não quer, tu queres suprimir tu pode simplesmente reduzir a oração. No lugar de utilizá-la desenvolvida. Não é interessante, por exemplo, se tu tiveres uma sequência de orações com a mesma função, então é importante isso, mais isso. Tá? É importante ter presente na reunião e que avalies esse comportamento dos candidatos. Eu tenho que fazer, então, eu poderia reduzir as duas. É importante estares e avaliares. Tá? Ou eu mantenho as duas desenvolvidas. Eu não posso ter uma desenvolvida e uma reduzida. Mas aqui, por exemplo, se eu não quero o que, eu posso simplesmente reduzir as duas. Perfeito. Se ficar uma contra a ficar tipo, sem paralelismo. Isso. Se eu deixo isso certo. É importante que estejas presente na reunião e avaliares. Eu falo paralelismo. Porque elas têm a mesma função. Tudo tem a função de sujeito. O paralelismo ele serve para elementos com a mesma função sintática. Esses elementos precisam começar da mesma maneira. Então, se é pela preposição A, todos eles vão referir a política, a economia, ao comércio, sei lá. Sempre vou começar assim, tá? E aí, o que vai acontecer aqui, pessoal? Olhem só. Eu tenho, é importante, ela vai continuar sendo a minha oração principal, tá? Eu vou continuar dizendo isso, não vou? É importante isso. Então, ela vai continuar sendo uma oração subordinada, substantiva, subjetivo, porque o que é importante, né? Subjetivo. Só que essa aqui sim, essa aqui eu preciso marcar que ela não é desenvolvida, eu preciso dizer que ela é reduzida. Então eu digo, a oração subordinada substantiva subjetiva, reduzida de particípio. Definitivo, perdão.
reduzida de Tá. infinitivo. E tem como confundir, tu acha, ou nada a ver a reduzida com a justaposta? Teria, mas qual é a diferença? Na reduzida, tu não terás o advérbio nem o pronome. Tá. Aí é mais. É a tua diferença. Tá. Porque eu posso, né? Porque em ambas eu não teria condição integrante. Mas aqui, eu também vou olhar, será que ela é justaposta? Aí eu vou olhar, não é porque ela não começa nem pelo advérbio interrogativo, nem pelo pronome interrogativo. Aí, olha só, como é que eu vou distinguir as três? A desenvolvida vai começar pela condição integrante, a coletiva, o C. A justaposta por advérbio ou pronome interrogativo. E a conectiva por um verbo no infinitivo. A reduzida. Aí eu tenho as três. Tá? Os três tipos que ela pode se apresentar para mim. Tranquilo? Entenderam mesmo? Tá. Então, nós vamos para as orações subordinadas adjetivas. Essa eu não fiz resumo. Essa eu só dei exercício, tá? Tá. Posso pagar? Então, as adjetivas são maravilhosas. Só tem um detalhe delas que eu acho muito importante e que poderia aparecer, inclusive, no Enem como questão de compreensão, que é a questão dos pressupostos que elas estabelecem, que não são iguais. O pressuposto de uma explicativa não é igual ao pressuposto de uma restritiva. Tá? Isso nós vamos ver. Isso, até quando você escreve uma redação, quando vocês colocam uma vírgula antes do que, é importante que vocês pensem o que vocês querem fazer com aquela oração seguinte. Porque nós já vimos, ó, se for uma oração subordinada substantiva, e aquele que for uma condição integrante, vocês não podem colocar vírgula. Eu não posso parar o sujeito e verbo, objeto do verbo, complemento nominal do nome, não posso. Então, só pode a positiva. Então, se for condição integrante, você não pode usar. Se for pronome relativo, só se vocês quiserem generalizar, explicar. Então, tem que ter muito cuidado. Foi aquilo que tu deu na última aula? Os alunos que estudam seu aprovado. Isso aí. Isso aí. Nós, nem sempre que nós discutimos isso, nós discutimos essa discussão na aula passada mesmo. Olha que o quadro aqui está poderoso, mas vou botar o pior lá na frente. Então, Aquele lá, eu acho que saiu já a película dele. Isso. Ó, então oração subordinada. Tem um certo quadro. Não. Oração subordinada adjetivo. Tá? O conector. O conector é um pronome relativo. Sempre, tá? Gente, a oração subordinada adjetiva, de todas, quando desenvolvidas, ela é a única que não tem como conector uma conjunção. Porque não sobrou conjunção para ela. Então, ela ficou com o pronome relativo. Todos eles, tá? Que, quem, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, tá? O quanto, quando precedido de um pronome definido, tudo quanto, todos quantos, tá? Então, qualquer pronome relativo. Se toda oração comece por um pronome relativo, é uma oração subordinada adjetiva, tá? Qual é a função sintática que ela exerce? A função sintática que a gramática coloca para nós é a disjunta nominal. Tá? Então, essa função sintática que a gramática coloca. Adjunto adnominal. Já melhorou, né? Tá, mas assim, ó. Aí lá nas letrinhas miúdas, eles dizem assim, as orações subordinadas adjetivas e explicativas
Porque quando eu falo em oração subordinada adjetiva, só tem dois tipos. Ou ela é restritiva, ou ela é explicativa. Entendeu? Só qual é a diferença entre as duas? A restritiva não fica separada da oração principal, por pontuação, e a explicativa fica separada. Então, ela pode ficar separada por uma vírgula, ela pode ficar entre vírgulas, ela pode ficar entre a vírgula e o ponto, ela pode ficar em travessões, tá? Então, mas ela tem que ficar separada da oração principal. Então, a explicativa fica separada e explica, a restritiva não fica separada e restringe, especifica a oração principal. Agora eu mostro. Mas lá nas letrinhas miúdas, ele me diz que ela pode funcionar como aposto. Tá? Mas esse aposto só serve se ela for explicativa. Não serve para a restritiva. Então, a restritiva iria funcionar como adjunto abdominal e a explicativa como aposto. Tá, e a que é explicativa é entre vírgulas, né? Entre vírgulas. Então já fica. Fica muito claro. E tem todo o estudo de aposto, né? Porque ela fica entre vírgulas, ela explica, o aposto explicativo, lembra? Ele fica entre vírgulas e ele Sabe, explica. é o que tu falou aqui, não é que ela é uma força, ela funciona. Então, é como aposto. Eles dizem isso. Aqui ele diz, a função tática é do abdominal. E diz que quando ela é explicativa, ela funciona como uma aposto. Eles não te afirmam, então fica uma coisa estranha. Mas nunca vi isso em prova. Nunca, nem prova de vestibular, nem prova de concurso. Nunca vi. Mas, tá? Aí vem a classificação. Então, quanto à classificação, ela pode ser ou restritiva. Me lembro quando forem uns 15 minutos de vocês também. Eu tenho que dar 15 minutos, né? Ou vamos fazer às 10h15, às 10h15, às 10h30. Temos passou no espírito quando vocês vão até meio-dia, né? E 45. Tá no lanchinho. Então, ó, restritiva e explicativa, tá? Então, ou ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva, ou ela é uma oração subordinada adjetiva explicativa, tá? Qual é a diferença? A restritiva é sem pontuação. Eu vou sempre lembrar disso. Tem as duas Isso aí. explicação, aposto sempre entre vírgulas, porque na outra, lembra que eu te falei que eu não sabia a diferença entre uma e outra? Então agora eu vou me guiar por isso. Tinha por isso. Bem fácil. Muito fácil. Elas, para mim, elas são as mais fáceis de todas. Tá? Então, sempre a restritiva restringe, a explicativa explica. Uma sem pontuação, a outra com pontuação. Quando eu digo com pontuação, eu vou separá-la da oração principal. Tá? Só que tem um detalhe. Existe algo chamado de implícitos. Tá? Adoro. Tem bastante. Ó, aqui eu vou dizer que elas estabelecem pressupostos diferentes, tá? Isso nós já entramos no campo da semântica, da significação, né? Elas não me dão a mesma informação. A informação de uma restritiva não é a mesma informação de uma explicativa, tá? E aí eu entro no campo das informações implícitas. Ou seja, o que é o implícito? Aí vem eu com as minhas explicações muito bem fundamentadas. É aquilo que não está explícito. Ou seja, se eu não disse e tu deduziste, é porque eu não explicitei. Mas eu deixei algo implícito. Foste lá, mergulhaste no texto, o implícito não está na superfície textual, né? Ele exige um mergulho para eu conseguir aprender o que está dentro do texto. Mas dá para dizer que é diferente de tirar é uma interpretação. É uma forma. Tu não vais fazer simplesmente uma leitura do texto. Por exemplo, como era antigamente, né? Os cabelos vermelhos da menina voavam
ao vento, que voava ao vento. Isso é um explícito, né? O cabelo vermelho feminino. Né? Agora, o implícito não, o implícito já, ele não vai ser dito, ele não pode ser dito. Tu não pode ir lá no texto pegar, pode pegar uma parte para comprovar o que tu pensaste, tá? Mas ela não pode dizer, entendeu? Aquilo que tu estás pensando. Isso é implícito. Tá? Só que os implícitos, eles podem ocorrer de duas maneiras. Ou por meio de pressupostos, ou por meio de subentendidos. Aí é que entra a história de que as orações subordinadas adjetivas apresentam pressupostos diferentes. Que ela não vai ser subentendida, ela vai ter um pressuposto. Qual é a diferença? O pressuposto, ele ocorre com marca linguística. Nossa, eu queria muito achar uma questão de dias aí. Foi bem conteudista, assim. Ele tem que ser. E eu não sabia a diferença. Mas era algo. Quando eu vou falar o conteúdo, assim, Tá. ela que vê se tu lembra. Até é um diálogo sobre um crime que aconteceu e é uma crítica à polícia, assim. Tipo, como se a polícia tivesse matado injustamente. E ele botou. Tinha reticência. Talvez seja isso, a marca linguística ou não? Pode ser. E aí tinha duas alternativas muito parecidas e eu errei. Uma era que ele quis ocultar uma informação e a outra alternativa dizia que ele queria dizer algo. Tipo, Eu lembro dessa questão. tá ligado? E aí eu marquei, acho que queria ocultar, mas não, ele queria dizer, ele que, tipo assim, o Júlio, não é que eu tô ocultando a informação, eu tô querendo dizer algo, eu tenho que dizer, só que eu não soube, só que eu não, como que eu sabia se ele estava ocultando uma informação, ou se estava querendo dar a entender, será que é isso? É isso. Então, É isso. que tinha reticência, Isso. então, Isso. tá. Isso. Então, o que acontece? Se tu tens alguma coisa, pode dizer, não, ele está querendo dizer, porque se ele usou reticências, ele deixou espaço para algo. Pense como leitor uma maneira de argumentar em defesa do seu ponto de vista. Tá? O pressuposto é isso. Se tu vês, depreendes algo que eu digo, mas tu não consegues marcas no meu texto, tu não estabeleceste o pressuposto. Subentendido. Subentendidos são famosas indiretas, que nos dão direto, nós ficamos quietos, né? Porque no meio das vezes sobre dizer, olha, a gente vai tratar das manias de perseguição. Porque não tem marca no texto da pessoa. Tá? Então, essa marca linguística pode ser o quê? Verbos, adjetivos, pontuações. Vários são os elementos. Tá? Então, por exemplo, eu dissesse aqui para vocês, ó. Ou se eu disser, Mariana continua doente, João parou de fumar. Né? Isso que eu estou dizendo são os explícitos. O que é explícito? Que a Mariana continua doente, que o João parou de fumar. Quais são as informações implícitas? O que eu não disse sobre a Mariana, mas que eu posso pensar? Ela já estava anteriormente doente. Que ela já estava doente. Aí se eu disser não concordo. Mas se alguém continua, é porque já estava. Ou seja, tu tens um marcador linguístico. Então, nesse caso, estabeleceste um pressuposto. Por isso que os autores dizem que o pressuposto ele é mais de responsabilidade do autor. Porque sou eu que escolho as marcas, né? E o subentendido, claro, isso do leitor sempre. E se eu colocar a marca e vocês não conseguirem percebê-la, não adianta nada. Preciso dos dois, mas mais do autor. Responsabilidade maior. No subentendido, a responsabilidade maior é do leitor. Por quê? Porque eu me isentei de marcas. Então, tu és responsável por aquilo que tu entendeste. Entendeu? Tá? Vou dar um exemplo subentendido. Por exemplo, digamos, hoje está muito vento. Você vai abrir a janela.
E aí eu sou incomodado com o vento. E eles não querem falar. Eu digo, gente, como está ventando hoje? Olha, eu desci do carro, quase voei, tanto frio e vento. E aí vocês já parece reclamando da janela, eu vou dizer, não, maravilhosa, janela, ventinho super agradável. E vocês podem me falar mais alguma coisa? Não, porque eu falei que estava frio, é uma verdade, estava frio. Mas agora se fecha. Gente, como está frio aqui dentro? Aí sim. Como é que está frio aqui dentro se não está entrando pela janela? Mas isso é um. Aí, se eu digo aqui dentro, aqui, que seja, é um pressuposto, porque tem o marcador. Sim. Se eu não digo, é subentendido. Mas continua sendo subentendido se tu quer ou não que teste, né? Com essa, Sim, sim, né? sim. A informação implícita é que eu estou incomodado agora. Tá? Um que eu adoro é quando nós falamos assim para alguém. Tem paixão. Então, estás bonita. Que estar bonita é diferente de ser bonita, né? Então, as pessoas não botam assim ainda para piorar. Hoje, né? Que é diferente de. Então, ó, Tá igual o Ah, é, a gente tá especialmente bonito. então, aí sim, agora eu sei. Porque o estar bonito, dando olhar, claro, a gente ninguém vai dizer que está bonito, vai na vida da pessoa, né? Não vai acontecer isso. Mas o que a gente quer dizer é que a pessoa está mais bonita, está especialmente bonita. Então, estás mais bonita hoje, está especialmente bonita hoje. É diferente do és bonita, né? És bonita tem uma ideia de duração. É que o estar, você percebe que o estar é algo momentâneo e o ser é algo perene, né? Então, eles vão estabelecer pressupostos diferentes. Vou traumatizar você. Olha, eu gosto, mas eu mudei várias coisas da minha forma de falar esse ano. Tá bom, eu adoro. É maravilhoso, né? Porque é para a tua vida depois, acadêmica e como médico. Claro. Posso pegar? Vou dar exemplos, para nós pensarmos os pressupostos, tá? Já tem aquele da aula passada, mas vou dar um que foi questão de vestibular. Mas eu fui mudando a minha forma assim. Eu aprendia foi muito na faculdade. Acho que antes da faculdade eu já fazia isso. Eu observava muitos professores de português que gostavam de português. E aí eu observava muito e repetia esses livros. Eu também a regra. Assim. Se ele está falando, se ele estiver falando, eu ia falar igual. Se fosse a gramatical. Aí eu tentava aplicar. E na faculdade, eu aprendi as regras e eu criava depois momentos para usar as regras. Eu postava momentos para poder usar a regra. E aquilo foi introjetando de uma maneira. E aí depois quando fica natural, né? Quando eu fiz nervosa, eu falo tudo errado. É. Eu com 15 Isso é anos, horrível, né? até hoje, minha família, olha, eu com 15 anos e eles fizeram uma festa pra mim. Já foi na pandemia. E aí fizeram uma festa, foi meio de surpresa, e eu tive que falar no microfone. Ai, tem uma coisa. Gente, a Gil fez, a minha tia. Aí tá. O microfone, a Valentina de 15 anos pegou o microfone e falou assim: obrigado por terem fazido. Olhou e eu fiquei assim. Aí depois a minha mãe, quando a gente chama de mata. Uma coisa que tu nunca falaste na vida, né? Obrigado por terem feito. Não, até hoje. Também ninguém gravou, mas até hoje, meu Deus, eu falei fazer. Essa mulher, porque acho que Tinha um monte de gente. A família inteira. Eu não sei nem o que é. Nossa, eu falei, não, foi horrível. Foi horrível. E esses dias naquele show do Beijo, o cara veio com o microfone, com o celular assim, ai, quer dar uma entrevista, não sei o quê. E eu fiquei nervosa, e aí ele falou, aí ele começou a perguntar coisa, tava um som alto, e eu não sabia o que eu falava.
Aí Então, eu pensei assim, antes de falar, eu pensei, meu Deus, eu vou falar alguma coisa errada. Então é melhor eu ficar quieta. E olhando assim, ele me perguntou, tu sabe o nome do Veiga? Porque Veiga é só Veiga, tanto eu. Tu sabe o nome? E eu sabia. E eu não tinha, porque eu tinha medo de gaguejar e falar coisa errada. e sabias? Sabia, não. Eu fico nervosa, eu não falo nada. Mas sabe que eu era isso? Eu era assim? Hã? Era. Mas eu tinha pânico de microfone, câmera, qualquer coisa. Lá em Verde, uma época, eles tinham, quando eu morava lá, eles tinham muita mania de ficar entrevistando o calçadão. Gente, eu já tive caso da pessoa fazer assim pra mim, e eu entrava na primeira loja. Era ridículo. A pessoa fazia assim, eu tchum, na loja. Eu entrava e as gurias da loja rindo, né? Que viram que não tinha acontecido. De tanto pânico que eu tinha. Eu tenho, E aí? foi no seminário, Eu no tinha colégio. também. Eu falava até, mas na faculdade eu sabia que Mas sabe que até hoje eu não me sinto à vontade para falar em televisão, rádio, essas coisas que eu não me sinto à vontade. Eu faço porque eu aprendi a ter um personagem que lida bem com isso. Mas o Júlio do 60 eu não gosto. Não gosto. É que com os anos de trabalho que você tem, porque a gente é muito a mídia, né? O pessoal particular é muito. Sim. Então eu tinha que saber, então eu me acostumei. Me acostumei não. Procurei acalmar um pouco isso. Cria uma personagem. eu vejo as pessoas agora no blog, não sei o que. Hoje eles apresentam um trabalho de faculdade e a sala da faculdade cheia. Ah, Eu fiquei sem dúvida, como é que eu seria se eu tivesse que, sei lá, falar na internet, eu ia conseguir. é? Na internet, stories eu ia falar muito. Acho que sim. Eu acho, eu prefiro, porque eu sei que é o celular, cara. Tipo, pode ser muitas pessoas olhando depois. Mas na hora, Sou eu e o telefone. claro, é diferente. Aí fala na frente de mim. É diferente. E fico te observando, né? Eu tenho. E tudo bem, em aula, gente, eu não tenho a mínima diferença. A mínima, assim, não tenho. É muito estranho, não tem nada. No caso, em aula, não tem nada disso. Nada. Sim. Nunca tive. E eu, como aluno, pode aula sempre me sentir bem à vontade, porque também tem isso da parte do aluno. Né? É um centro muito bom, né? Muito tranquilo. Isso também. São ocasiões, né? Eu acho que quando a gente lida com estranho, não sei. O primeiro dia de aula sempre para mim é mais difícil. Mas a partir do segundo já. É. Já está tranquilo. Olha aqui, ó. Os bares colocam. Segunda questão de prova. Os bares colocam mesas nas calçadas serão multados. Os bares colocam mesas nas calçadas serão multados. Então, aparentemente, elas dizem, não me dão a mesma informação. Como eu faria? Olha aqui. Primeira coisa, será que a gente quer uma conversão integrante, os bares isso? Não. Mas os bares, os quais. Se eu posso jogar por os quais, seria um pronome relativo. Ele precisa ficar separado do seu referente. Só que aí, gente, eu vou ter uma oração intercalada, lembra? Uma oração no meio da outra, porque não tem verbo nos bares. Então, o que colocam mesmo nas calçadas, separe, serão mudados. Então, a minha oração principal será: os bares serão mutados. Essa é a minha oração principal. Certo? Que coloca essas calçadas, se ela começa por nome relativo, ela é uma oração subordinada adjetiva. Só que ela é restritiva, concorda? Concordo. Porque ela não está separada da oração principal. Vamos para essa aqui. Mesmo processo. Ó, separei oração principal, oração principal. Tem uma oração que começa por pronome relativo, ela é uma oração subordinada adjetiva, só que neste caso ela está separada por vírgulas. Então ela é explicativa. Entendeu? Só isso. Bom, aí a história era assim, ó. Em um determinado balneário,
alguns bares estavam colocando mesas nas calçadas e atrapalhando a circulação de pedestres. Então, em um determinado balneário, alguns bares estavam colocando mesas nas calçadas e atrapalhando a circulação de pedestres. A prefeitura, então, resolveu colocar placas de advertência. E eles queriam saber qual desses dois períodos deveria aparecer nas placas, se era o primeiro ou se era o segundo. Tá? Bom, gente, aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente pensa em orações subordinadas, em pressupostos de orações subordinadas adjetivas, tá? A gente pensa o seguinte, ó. Eu tenho restritiva e eu tenho explicativa. Bom, na leitura do pressuposto da restritiva, eu posso sempre usar a palavra somente. Tá? A explicativa, ela equivale a 100%. Tá? Se na leitura do pressuposto de uma restritiva eu posso usar somente, significa que ela se refere a alguns, ela não se refere a todos. Ao contrário, ó, a explicativa ela equivale a 100%. Então, ela equivale a todos. Uma outra questão já foi questão de prova. A restritiva, ela se refere a alguns. Então, ela deixa os outros de lado. Ela se refere só a alguns, são pessoas. Então, ela faz referência a dois grupos. A restritiva sempre fará referência a dois grupos. A explicativa são todos. Então, ela faz referência a um grupo só. Isso já foi questão de prova. Colocaram assim, as pombas que estavam na torre da igreja voaram. As pombas que estavam na torre da igreja voaram. Colocaram com vírgula e sem vírgula. E perguntavam em qual das duas eu tinha dois grupos de pombas. Interessante, né? Muito. Aí eu trabalhava com essa noção. Eu tinha que achar restritiva, sem vírgulas. Porque seria ela, o que ela me daria? Somente aquelas que estavam na torre da igreja voaram. Havia outras que não estavam na torre da igreja e que não voaram. São sempre grupos em oposição. Isso é maravilhoso. São sempre grupos em oposição. Tá? Pena que as regras não são disseminadas, né? A gente tem que estar gastando palavras para explicar. Porque não precisaria. Não. Coloca uma frase. Colocar essa frase está dando várias informações. Eu olho isso muito em contrato. Essa pessoa me acha porque eu olho, porque eu fico pensando assim, tá, a gente sempre pode negar esse conhecimento da gramática, mas eu fico pensando, eu sou professor de português, mas eu vou dizer não conheço a gramática. É meio estranho, então eu olho. Aí faço uma revisão, de graça. Aqui, então, quais seriam os pressupostos? Ó? O pressuposto aqui é que somente os bares que colocam mesas calçadas serão multados. Ele me dá dois grupos, né? Um que coloca e será multado, o outro que não coloca e não será multado. A segunda me diz que todos os bares serão multados porque colocam mesas calçadas. E logo falando que todos colocam mesmo na calçada. E não é verdade. Então eu teria que colocar o primeiro período. Vou colocar o pressuposto para vocês pensarem. Ó, pressuposto, então. Somente os bares que colocam mesas nas calçadas serão multados. Esse é o meu pressuposto, tá? Aqui, posso tocar aqui? Pode. Aqui no segundo, ó, no segundo período, o pressuposto já é bem diferente. Isso é muito interessante, né? O pressuposto já vai ser bem diferente. Ele vai me dizer
Qual o pressuposto? Ele vai me dizer que todos os bares serão mutados. E aí, eu vou dizer por que colocam mesas nas calçadas. Que não é uma verdade. Entendeu? Tá? Isso é muito interessante, né? E aí, realmente, se eu sei a regra gramatical, e aí que está, se eu sei, e tu colocas assim, eu vou fazer um tipo de leitura. Bem específica. Né? A tua opção para usar o não vírgula vai me dar determinada informação. Por exemplo, teria sentido eu falar assim, ó. Minha irmã, que é médica, participará. Aí eu na primeira tava muito inocente quando tu botou na outra aula. Agora eu tô... Interesse, olha que coisa boa. Para minha mãe aqui, feminina. Exatamente. 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 Sabe por quê? Ah, Porque ali, ó, esse pressuposto dessa explicativa é todos os bares serão usados porque, tá, mas eu pensei que era todos os que colocam. Não, todos estão ali. Entenderam? Todos os que colocam é a primeira, né? Aham. isso aqui é todos, eu acho que não vão, né? Todos. Todos colocam essa. É que o problema é que nessa aqui tá falando que todos colocam Ah, na calçada. Não são todos. Sempre pensa na questão dos grupos, ó. Onde é que eu vou lá para o balneário? Eu tenho um grupo só de bares nesse balneário, todo mundo está infringindo leis. Ou eu tenho dois grupos, e um grupo obedece e outro desobedece. Isso na verdade não é lei, né? Ou seja, um deles está incomodando e um deles não está incomodando, porque não virou. Sim, pode ser que tá todos, sim, mas aí o contexto vai te mandar. Eu não posso afirmar, né? Eu não posso generalizar. Até pode acontecer, né? Mas eu não posso dizer que seja uma realidade. Eu tenho o São Joaquim lá no cantinho, que não sei acontecer. Entendeu? Aqui, ó, minha irmã, que é médica, participar da palestra. Se eu coloco assim, sem vírgulas, tem pressuposto, pelo menos eu tenho mais de uma irmã. Entendeu? Agora, gente, a partir do princípio de que normalmente as pessoas têm apenas uma mãe, hoje em dia se tem mais casos com duas, mas normalmente se tem apenas uma, não teria muito sentido eu usar uma restritiva aqui. Entendeu? Por exemplo, eu só tive uma mãe. Eu não vou precisar restringir a minha mãe que é médica, eu tenho outra que não é médica. Entendeu? Então, o natural aqui é que eu vá utilizar entre vírgulas. Por isso, se você colocar sem vírgula, eu vou pensar, ela pode ter duas mães. Entenderam? Porque sempre a restritiva dá a possibilidade da existência de outro grupo. Tá? Entenderam? Então, aqui sim. Mas eu também não posso escrever dessa forma e dizer, não, eu só tenho uma irmã. Entenderam? Você sabe da atuação de que tem um pressuposto que tem, não. Esses cuidados são interessantes, assim. Tá? Vamos. Ai, me perdi, já sou mentira. Mas boa. Boa, né? Nossa, muito rápido. Vou descansar um pouco, a cabecinha um pouco. Foram muitas informações. Olha,
Vai. Acionar, não. Ele comenta as sílabas que ele fala. Ah, aciona? Eu boto tudo abaixo. O laranja, vai, a família fica louca comigo. Ah, laranjal? Sei lá. Não, né? Já prova. Era Opa. facilidade. Ah! Meu, eu faço com tudo. Luiz, nós estamos passando assim. Sim. O Dudu, ele não relê o que ele não lê o que ele escreve. Oi? Ele me manda umas coisas assim. Não escutei. Escuta, uma coisa assim, sabe? Uma coisa sem nexo, uma palavra que não existe. Eu digo, não entendi. Ele, como assim? Ele pergunta pra mim, como assim? E aí eu pego e colo. Ah, ele não se dá nem o trabalho de botar Não. bota como assim. Eu coloco, não entendi, e ele ainda fica revoltado. Ele acha que eu tô. Eu também. Eu falei que a gente vai Eu faço nacional revisão. hoje. Sim. Eu faço revisão do meu texto de WhatsApp. Aí você fala, né? Ah, eu acho, né? Uhum.